conta um pouquinho sobre a sua história, né? Como você começou a sua carreira no comercial. Você até contou para mim que começou na infância, né? Vendendo ali livro da Avon, né? Me conta um pouquinho essa história. Eu tenho uma história parecida, depois eu vou contar, mas me conta um pouquinho isso. Cara, eu sempre fugi de vendas. Então, e a minha mãe é vendedora desde quando eu aprendi a falar mãe, assim, eu acho. Então, eu nunca quis ter não sei se é a imagem, assim, mas o meu nome, a minha carreira associada a vendas também, porque eu sabia como era, olhando a minha mãe, uma rotina intensa. Mas, quando eu era criança, eu fiz um movimento ali muito maluco, porque eu queria juntar dinheiro, primeiro para fazer aula de bateria, e porque eu sou cantora também, sou musicista, e eu queria comprar as minhas coisinhas, assim, de maquiagem, meus batons, lápis de olho, essas coisas assim que eu estava começando a usar. Uhum. E aí eu passeando assim junto com gente da escola, assim, no Campo Limpo, lá no bairro onde minha mãe mora até hoje. Eu achei uma loja que fazia aqueles cadastros para vender, né, para revender produto de revista. E aí eu fui, falei com a moça de lá, e aí ela falou que eu não podia fazer meu cadastro, pois eu dei o telefone da minha casa, conversei com a minha mãe, aí foi todo um rolo assim para minha mãe autorizar ir lá no na loja fazer o cadastro no nome dela para eu poder vender. Então eu tinha um montão de revistinha que eu levava para a escola, aí deixava na mão das amiguinhas, dos amiguinhos, eles faziam os pedidos e com a comissão eu pagava minha mensalidade da aula de bateria e comprava meus gloss, que eu gostava muito de comprar. Então eu comecei a vender aí, né? Uhum. Mas o de falar assim, estou na área comercial de fato, foi quando a gente começou a trabalhar juntas. Uhum. Eu falei, ok, estou nessa área aqui, né, efetivamente, e como eu comecei como closer, mas eu fazia várias atividades, aí falando do funil de vendas, né, desde SDR, de uma pós-vendas, ponta até fazer um a pouco de. outra, entrega, sucesso do cliente, mexia em Uhum. material, estruturava material para entregar para os clientes, muito focado em B2B. Eu acho que dá para a gente destrinchar isso um pouquinho mais depois. É, mas antes disso eu também sempre vendi, porque até na música a gente precisa se vender, né? Vender o próprio produto, a própria arte. Então também fazia todo esse trâmite de negociação de casamento, de evento. Eu só não dava o nome certo. Então quando eu Uhum. fui pro digital, aí eu entendi que a estrutura de um funil de vendas é um pouco diferente, que tem todas as suas particularidades. Fui estudando um pouco mais sobre isso. Que foi quando a gente se conheceu, aí eu entendi que existia a rixazinha de Aham. marketing comercial. Mas não foi nosso caso, né? Não foi mesmo, ainda bem. Ainda bem. E é por isso que a gente tá Até aqui. tentaram, mas não. Não. Mas eu achei interessante o ponto que você falou, que foi sobre você ir até a loja para você pedir o cadastro, porque isso tem um ponto de empreendedorismo também, que é um pouco da minha história, assim. Eu comecei a vender também desde nova, que foi eu vendi brigadeiro recheado com trufa, porque eu sabia que eu poderia cobrar mais caro quando era recheado, para poder ir no show da Madonna. Então eu fiz brigadeiro, aí fui na rua vender. E também foi isso, tem o lado da venda que leva ao empreendedorismo. Acho que Pra todo caramba. empresário, todo empreendedor, ele é vendedor também. E muitos vendedores viram empresários, né? Pra caramba. Eu acho que é um Nossa, processo. Então, aí foi interessante você ter comentado isso, porque me lembra muito o começo da minha história também. muito bom. Que eu sou do marketing, mas tinha um pezinho ali na venda, acho que desde sempre. Porque no E final andam juntos, né? no final, andam super juntos e acho que no final das contas também, todo mundo que faz parte de um processo seletivo, para qualquer vaga que seja, Sim. você está fazendo, em alguma etapa do processo, você vai vender a a sua mão de obra, você vai vender a sua intelectualidade, você vai vender o que você tem como um produto ou serviço.
para Uhum. receber uma remuneração por aquilo. A gente só não computa isso, né, como algo técnico, mas no fim das contas exige técnica. Quem tem mais técnica ou mais vivência em entrevistas de emprego, em processos seletivos, por exemplo, acaba vendendo melhor o seu próprio produto. Quando eu fui para a área comercial, de fato, eu falei, peraí, eu já faço um monte de coisa que está aqui, né, que eu estou estudando agora, entendendo quais são os nomes. Falta conseguir aplicar para o tipo de cliente que a gente está atendendo e aí depois ir espalhando isso, né, também de acordo com a cultura da empresa, com a cultura do negócio, com as pessoas, com a equipe de marketing também, para ir juntando, né, todas as coisas. Juntando quebra-cabeça, né? Mas a gente sempre se vende no final das contas, né? Sim.